claro, ele tem poderes até para dissolver o parlamento, até para propor modificações importantes. É um equilíbrio que se estabelece, mas eu acho que é bem apanhado. Não é agora que se vai ter um governo novamente socialista em Portugal por conta da eleição de um presidente socialista em Portugal. Mas claro que isso aponta, né, Leandro, para uma visão do eleitorado português, na sua maioria, de que o caminho indicado pelo Chega, que é de extrema direita e anti-imigração, e é agressivo no seu discurso, esse caminho foi desviado, né? Claro que o Chega tem muita força ainda, continua, né? É a segunda potência ali, vamos dizer assim, de oposição, talvez a primeira potência de oposição, a segunda potência ali no processo eleitoral. Então não é pouca importância, mas de qualquer maneira os portugueses aí com larga maioria, parece 65% dos votos, se eu apanhei bem, escolheu um caminho de um socialista mais assim, com uma fala mais atenuada, né? Um socialista que dialoga também com o centro, com a direita, né? Então eles escolheram uma liderança política que saiba dialogar com todos, né? Parece que é isso que Portugal fez agora ao escolher o novo presidente. Marcos, trocando de assunto, né? Minutos atrás, lá no início do programa, eu mencionava, e até as capas dos jornais de hoje chama atenção muito, a Folha de São Paulo, e apresenta assim, ó, na sua manchete: doente grave não tem prioridade na nova fila nacional criada pelo INSS. Bom, mas a fila é 3 milhões de pessoas. 1.700.000 pessoas esperam, além do prazo, para ter os seus casos avaliados. Isso aí a gente tem que avaliar de vários ângulos, né? Bom, como é que nós chegamos a esse nível? Segundo, o INSS ele não é o algoz, ele é a consequência do maltrato administrativo do governo. Agora, sem o INSS, se nós ficássemos na iniciativa privada, somente na iniciativa privada, olha, ia ser difícil. Não existe. Só comparar. Não existe nenhum plano. A medicina, a saúde, antigamente nós tínhamos, né, tu pagava a saúde, né, como o INSS. Se tirou, universalizou. Tu vai ter um plano de saúde mesmo com essa saúde que às vezes nós criticamos e bastante, vai na área privada para ver. Primeiro você não tem dinheiro para pagar. E nem os que pagam plano privado têm condições de terem atendimento em procedimentos de alta complexidade, como câncer e cardíaco. Se não fosse o SUS, nem aqueles que têm plano de saúde conseguiriam, porque os custos são altíssimos. Então, se não fosse um sistema generoso como o SUS, nós não teríamos condições. Agora temos que aperfeiçoar, temos que melhorar, mas é um exemplo para o mundo. É um exemplo para o mundo dizer que é um direito de todo cidadão, e até não cidadão, na verdade, de todos aqueles que estão no território nacional, de terem atendimento à saúde. Isso é uma questão moral, uma questão de princípio, que nós adotamos no Brasil e que pouquíssimos países, olha, arriscaria dizer talvez que do tamanho do Brasil, nenhum outro país se colocou essa tarefa, né, de atender a todos indistintamente, quem estiver no território nacional. Então isso é uma generosidade importante e que realmente atende muito bem na alta complexidade. O nosso problema maior, Leandro, são vamos dizer assim, a baixa complexidade, né? São as questões pequenas, né? Uma clavícula quebrada, um menisco rompido. Isso sim, porque remunera mal os médicos e nós temos dificuldade de encontrar médicos que queiram trabalhar por tão pouco. Mas na alta complexidade, que paga bem, nós temos atendimento de excelência em muitos lugares onde em outros países não tem. Vou dar um exemplo só para vocês. Eu morei na Itália há 2 anos. Na Itália, na época, em 94, estou falando, pode ter mudado isso, né? Mas, por exemplo, a operação cardíaca não tinha em Gênova, só tinha em Milão ou Roma. Então, se a pessoa quisesse fazer um procedimento cardíaco de Ponte Safena, tinha que ir a Milão ou a Roma. Em Gênova já não tinha. Então, para a gente ter uma noção, nessa época já meu pai tinha se operado aqui, na década de 80, na Santa Casa, em Pelotas. Então, tem coisas que o SUS avançou assim de forma impressionante e é abrangente e atende todas as classes. Agora, temos procedimentos de baixa complexidade que ainda hoje são um problema. As pessoas têm um problema de clavícula, de menisco e aí ficam incapacitadas para o trabalho, sobrecarregam o INSS por pequenas operações que tivessem sido feitas na época, não teriam deixado sequelas, teriam feito com que a pessoa pudesse retornar logo ao mercado de trabalho. Então nós temos um problema aí operacional. E aí quando você vai para o INSS, o INSS é o melhor sistema de previdência que existe no Brasil. Não chega nem perto, não tem nenhum plano privado. E aí então, tendo um paralelo com a saúde, é até bem diferente, porque em nenhum nível, Leandro, pelo preço que se paga para o INSS, a cobertura que se tem no INSS, nenhum outro sistema de seguro social tem. Então, a primeira questão é essa, é excelente o INSS. Agora, nós temos aí um déficit... Um reparo aqui, Marcos. Nós estamos encerrando com a Imigrantes, nesse horário já não estamos mais com Imigrantes, com a Rádio Brapel, e a gente agradece a sintonia da Rádio Imigrantes, a FM da Zona Norte. Né? Mas eu queria ampliar e dizer assim... Deixa eu só fechar o raciocínio aqui, Leandro, só para completar meu raciocínio.
Só para completar, eu quero dizer o seguinte, o INSS há 10 anos atrás tinha 80 mil funcionários. Hoje o INSS tem 19 mil funcionários. As demandas aumentaram, os problemas aumentaram e nós temos menos funcionários. Nós deixamos de ter atendimento presencial no INSS. Isso é um absurdo. Num país como o nosso, de pessoas que têm analfabetismo funcional, que alguns não sabem ler nem escrever, muitos, aliás, outros não se sabem ler e escrever, não sabem entrar nos mecanismos de internet, são analfabetos nas tecnologias. Como é que nós podemos dizer para as pessoas carentes, pobres, que não têm nem um smartphone, ou quando tem, não tem dinheiro para os dados, como é que nós vamos dizer para as pessoas entrarem no meu INSS? Como é que vamos dizer para as pessoas que liguem para o 135. É um absurdo, Leandro. Para mim, o absurdo começa aí. Enquanto não voltarmos a ter atendimento presencial no INSS, tem que ter atendimento presencial. Parar com essa bobagem de jogar as pessoas para o 135. Tu entra dentro daquela estrutura do INSS bonita, toda em azul, iluminada, e eles dizem, liga para o 135. O funcionário diz, entra no meu INSS, e sequer ajuda a pessoa a entrar. Manda a pessoa embora. Isso é um absurdo, não tem como dar certo isso. Agora, Marcos, o que nós estamos vendo, e todos nós temos opiniões, cobramos, né, e é normal, trazemos assuntos que muitas vezes, né, acaba sendo uma crítica ao sistema, mas esse formato de trabalho que a gente acaba trazendo assuntos que são, às vezes, para muitos complicados, ele desgasta a imagem do sistema, né, revolta pessoas, que quando a gente lê 3 milhões de pessoas estão na fila. Então, tu te revolta e aumenta uma descrença. Para muitos, vai ser determinante para parar de pagar. E quanto mais pessoas pararem de pagar, e quanto mais se mexer para tirar direitos, para pessoas pagarem, para ter direitos a mais que o salário mínimo, pior vai ser para o sistema até o término. As pessoas têm que ficar pensando que se ela não tiver isso, ela não vai ter quase nada. Porque na área privada não é assim. Tá? Na área privada, a não ser que mude muito a filosofia, mas não é assim. Nós vamos pagar, as novas gerações vão pagar um preço tremendo. A propósito disso, Leandro, acho que uma conta que nunca é feita, eu nunca vi fazerem, porque quando entrevistam pessoas para falar sobre previdência, prestem atenção, eles buscam sempre economistas. Eu nunca vi um professor de previdenciário, um advogado previdenciarista ser chamado para falar sobre previdência. Prestem atenção nisso que eu estou dizendo. É sempre um economista que fala sobre previdência. Por quê? Porque eles batem mais na mesma tecla. Olha, o sistema vai quebrar, olha, tá o déficit da previdência, cuidado com o déficit da previdência, olha, está muito ruim, o negócio está difícil, olha, quantas pessoas estão fora do mercado de trabalho, prestem atenção, tem muitos velhos, como é que vão sustentar o sistema é insustentável. Eu só ouço essa conversa batendo todos os dias para justificar retirada de direitos logo ali adiante. Já conheço isso, porque isso aconteceu quando, antes da reforma da Previdência, passaram 5 anos falando mal da Previdência. Mas eu quero chamar a atenção por um aspecto. Nessa semana, o jornal O Globo, se não me falha a memória, trouxe um assunto nesse sentido, de a necessidade de fazer uma nova reforma com a idade para a pessoa receber no cemitério. Exatamente. Ser bem fraco. Agora eu vou... Para a pessoa receber a sua aposentadoria no cemitério. Isso aí, no que se baseia isso, Leandro? As pessoas têm coragem de defender um aumento ainda da idade. É um horror. É só para o Barnabé. Mas no que se baseia isso, Leandro? No desconhecimento das pessoas. A Constituição Federal diz lá no artigo 195 que tanto o Estado, quanto os empregadores, quanto os empregados, os trabalhadores, é que financiam a Previdência. Todos são financiadores da Previdência. O concurso de prognóstico, essas loterias financiam a Previdência. A Previdência não é só financiada por aqueles que trabalham hoje, porque vão sustentar os que estão no sistema amanhã. Além disso, nós temos aí cerca de 25%, não, 60%, melhor dizendo. Olha só, olha o que eu vou dizer agora. 60% dos 25 milhões de aposentados, Leandro, trabalham. Ou seja, alguém que trabalhou, já contribuiu já com o tempo devido, financiou o sistema, está recebendo seu benefício e agora continua trabalhando, Leandro, e continua contribuindo para o sistema. Ele vai obter alguma coisa dessa contribuição para ele? Zero. Nada. Toda a contribuição dele vai para o sistema previdenciário. Eu nunca vi fazerem a conta, Leandro, dizendo desses 60% de aposentados, que são 15 milhões de pessoas aproximadamente, que contribuem cerca de 12 mil por ano, ou seja, 181 milhões 950 mil que depositam para a Previdência, que não vão receber nada desses 180 milhões. Eles só estão colocando no sistema. Eu nunca ouvi fazer nessa conta, que tem aí contribuintes que nunca vão receber benefício, Leandro. 15 milhões de pessoas. Se tu tirar a DRU, só para completar, o déficit da Previdência, o déficit anunciado da Previdência é de 207 bilhões. Tá? Se nós pegarmos os 181 bilhões que são depositados por aqueles que trabalham, aposentados não vão receber nada para eles. Ou seja, estão dando para o sistema de graça.
mais os 50 bilhões que são afastados pela DRU, pela desvio aquele dos recursos da União, que é a desvinculação de receitas da União, que pode fazer o governo com o dinheiro da Previdência, deixa os 50 bilhões, mais os 181 bilhões, nós temos 230 bilhões aí, Leandro, de superávit. E bota em cima dos 207 bilhões, cadê o déficit, Leandro? Onde é que está o déficit? Eu gostaria que um economista refizesse as contas, levando em consideração as contribuições daqueles que estão aposentados e não vão receber nada daquilo que estão depositando a título de trabalhador, que é obrigado a contribuir. Te passo a palavra. Eu tenho para mim que é uma covardia tirar do Barnabé como se tira hoje, né? E a bola da vez, com certeza, é a aposentadoria rural. Com certeza, né? Porque não foi tirado naquela época. E é muito difícil juntar deputados para fortalecer ou recuperar algum direito perdido. Mas para tirar direitos daquilo que ainda sobrou, com certeza eles vão se reunir para tirar. Porque eles precisam manter privilégios que só eles têm. No Brasil nós temos castas. No Brasil não são todas as pessoas iguais, como diz a Constituição. Se fosse, nós não tínhamos essas aberrações que nós temos, Marcos. E pior que as pessoas não se dão por conta e não têm representantes à altura para cobrar isto ou para fazer mobilizações, até porque pelo parlamento nós vamos perder cada vez mais. É verdade, porque isso tu vai ver, Leandro, outro dia até nas minhas redes sociais coloquei, quem quiser vai ali em 50 Marcos Cunha, no Instagram e no Twitter, no TikTok, quero dizer. E se vocês olharem nas minhas redes sociais, eu até postei um vídeo, Leandro, falando exatamente sobre isso que tu está dizendo quais os partidos recomendaram, não é dizer esse ou aquele, não, o partido recomendou que votassem a favor da reforma da Previdência. Se as pessoas atentassem para esses partidos que recomendaram e na próxima eleição, agora no 4 de outubro, parassem de votar nesses partidos e votassem naqueles que votaram contra a reforma da Previdência, já seria um primeiro passo daqueles que defendem direitos previdenciários e querem a manutenção dos direitos previdenciários. Seria simples ver. É só olhar quem é que votou a favor da reforma da Previdência. Praticamente todos os partidos de direita, de centro-direita e de centro. Todos eles. Quem é que votou contra a reforma da Previdência? Pouquíssimos partidos de centro-esquerda, porque de esquerda propriamente ali não restou nenhum, mas os de centro-esquerda ali, eles votaram contra. PT, PSB, PDT, PSOL, Rede, e é isso aí, é a PCdoB. São esses aí, esses partidos votaram contra a reforma da Previdência, estão dispostos a manter os direitos. Os outros votaram a favor e querem continuar retirando direitos previdenciários das pessoas, e são a maioria no Congresso. Então, as pessoas que estão nos ouvindo deveriam fazer essa conta, botar ali na internet, procurar ver quais são os partidos, quais são os deputados federais aqui no Rio Grande do Sul que votaram a favor da reforma da Previdência. Aqui na nossa região, Daniel Treziak votou a favor, o Afonso Ram votou a favor, eu falo nesse porque esses ganharam grande votação aqui em Pelotas. Bom, essas pessoas, olhem os deputados que votaram a favor. Olha, é fácil hoje ver na internet. Então, para concluir aqui a minha fala sobre isso, se alguma reforma deveria ter sido feita, Leandro, deveria ter sido feita na aposentadoria e pensão dos militares. Os militares são, o orçamento deles é de 50 bilhões, 313 mil são os beneficiários. E eles, o investimento do Estado por beneficiário é de 162 mil por ano. O investimento do Estado num beneficiário do INSS é de 8 mil. Olha, de 162 mil para 8 mil. E dos funcionários públicos federais é de 75 mil. Ou seja, se há um déficit, sob o ponto de vista assim, de equilíbrio, do quanto ganha e quanto paga, aqueles que mais ganham e menos pagam são os militares. Em segundo lugar, os funcionários públicos. Marcos, na hora de argumentos, né, vamos dizer assim, é o produtor rural, o trabalhador rural, que ganha um salário mínimo, né, que é o culpado. Esse é que tem costa larga, como também no trabalhador normal, que foi feito. O argumento era que nós criamos déficit na Previdência. Aí tu tens assim, a grande maioria não ganha nem 6 mil de aposentadoria. Não chega a isso, Marcos. Né? Não pode ser culpado de alguém que a gente vê que ganha a integralidade dos seus proventos. Claro. Ou então os benefícios para viúva ou para filhas que vão a perder de vista. Exatamente. Então, é humanamente impossível tu administrar, tu entender desta maneira, né? Eu acho que nem a pessoa que menos instruída possa ter, se tu mostrar os comparativos, né? Não é possível que o senso de justiça desses deputados e senadores que retiraram o direito das pessoas, né, e mantiveram privilégios para poucos. Isso aí, que a gente tem parte do princípio que um deputado saiba ler o que ele vota. Né? O mínimo, saiba ler. Eu fico com dúvida se leu. Não leu. Ele votou por opção.
próprios interesses, né? Por emendas. Exatamente, naquela época ali, a moeda de troca foram as emendas parlamentares. Eles aumentaram significativamente o valor das emendas parlamentares para que os parlamentares compensassem o desgaste que era esperado pela votação de uma matéria impopular como essa, com benesses locais que ele vai apresentar, de asfaltamento aqui, de um presentinho ali, um outro agrado lá. Então, esses agrados, que com 18 milhões por ano, cada deputado pode distribuir na sua região, vão compensar o desgaste que eventualmente teriam por votar uma matéria de retirada de direitos, como foi essa da reforma da Previdência. Mas caberia a nós, população, atentarmos para quem são aqueles inimigos da Previdência do Brasil. E tem nome, o partido tem nome. Eu tenho colocado que essas emendas são um câncer da política. E não sou voz única. A gente vê também até alguns vereadores se colocarem contra mesmo, né? Outros não, querem dizer que as pessoas não estão entendendo. Não, nós estamos entendendo, acho que a gente sabe do que se trata, né? A emenda parlamentar, ela tem só coisas ruins. Ou tu muda o sistema e pode dissolver o parlamento, né? Uma figura do presidente eleito, como é o caso em Portugal, ou rei, o que for, né? Tu dissolve o parlamento e faz uma nova eleição, ou, né, impõe impeachment do primeiro-ministro, muda a construção da maioria parlamentar. Nós vamos viver isto. Quer dizer, o cidadão tem emendas, ele acaba colocando o executivo como refém, e qualquer coisa também ele provoca um impeachment, né, em qualquer instância de governo, lá de cima. Então o executivo ele tem que cumprir a entrega do dinheiro das emendas para os deputados, vereadores, enfim, né? Isso aí é lastimável, tia. Como mudar isso, retroceder, é difícil. Eu aplaudo muito, Marcos, a medida do ministro Dino, agora, recentemente, pelo menos eliminando, né, esses penduricários, né, que isso é uma aberração, Tentando colocar mais transparência, pelo menos, né? Que pelo menos se saiba por que vão as emendas, né? Não seja no escuro, né? Não se sabe nem isso. O controle das emendas parlamentares é muito pior, né? E agora o que tu disseste também. O valor da testa. Se tu compra, tu tens o apoio. Se tu não compra, né, tu não tens apoio. E isso aí tem outro nome. Eu estava olhando agora rapidamente aqui, deputados que votaram a favor da reforma da Previdência, que tiveram grande votação em Pelotas. Giovanni Cherini, do PL, votou a favor da reforma da Previdência. Darley de Deus, do PSD, votou a favor da reforma da Previdência. Daniel Treziak, do PSDB, votou a favor da reforma da Previdência. Afonso Urran, do PP, votou a favor. Esses são alguns nomes que na nossa região aqui em Pelotas tiveram grande votação. Então, é isso que eu acho que as pessoas deveriam fazer, Leandro. Um levantamento para ver quais partidos são a favor de retirada de direitos, quais partidos não são a favor, para começar a ter uma noção de quem são aqueles que defendem os nossos interesses, pelo menos nessa área, e aqueles que não defendem. Então, esse é o princípio básico. Porque eu vejo depois, no meu escritório, Leandro, as pessoas indo lá se deparar, por exemplo, com a aposentadoria por invalidez, em que a pessoa vai receber 60% da sua média, ele está ganhando o auxílio-doença de 91% da média. Está com câncer. E agora o INSS aposenta por invalidez e ele passa a ganhar 30% a menos. Como é que pode isso? Uma pessoa com câncer, numa situação difícil, vai diminuir a sua renda ainda em relação ao próprio auxílio-doença, auxílio de capacidade temporária. Por quê? Porque na reforma da Previdência, esses deputados, esses partidos votaram que o aposentado por invalidez, que não é uma invalidez decorrente de acidente de trabalho ou doença do trabalho, o sujeito vai ganhar até 20 anos de contribuição, 60% da sua média. A mulher, até 15 anos de contribuição. É um absurdo, Leandro. Mas a pessoa se depara isso na hora que está com câncer e na hora que tem a redução. E não se dá conta que ele votou nos partidos do PL, no PSDB, no PSD, que votaram a favor. É uma covardia, porque os deputados, né, eles tiraram do pequeno para manter privilégios de graúdos. É uma grande covardia cometida recentemente. Cometida por esses partidos que deram indicação. Os partidos dando indicação, Leandro, é muito grave, porque um deputado que não segue a recomendação do partido, depois não faz parte das comissões, não recebe dinheiro para a campanha. Então é gravíssimo. Quando um partido diz, nós queremos que os nossos deputados votem a favor dessa reforma, como fez o PL, como fez o MDB, como fez o PRB, como fez o MDB, como fez o PSDB, como fez o PP, o PSL, na época, o União Brasil, o PTB, esses partidos disseram isso. Queremos tirar os direitos das pessoas nesses níveis assim. Pô, agora nós vamos para uma eleição esse ano de novo, 2026. Ninguém vai olhar isso. As pessoas não vão olhar que partidos eles estão votando, quem são as pessoas que estão votando, porque não adianta depois dizer assim, não, mas o meu deputado é bonzinho, o meu é do partido ruim, mas ele é bom. Não existe isso, Leandro. Quem vota depois lá na Câmara dos Deputados é o partido. Quando o partido fecha a questão, se o deputado não vota a favor, ele perde muitos benefícios, inclusive a possibilidade de reeleição dele, que perde recursos, perde espaço nas comissões,
perde possibilidade de reeleição. Então é muito grave. E olhem então os partidos que votaram a favor da reforma da Previdência. Quem quiser se proteger e não ter uma nova reforma da Previdência, retirando mais direitos, e queira pensar, inclusive, em reverter esse processo, elegendo uma bancada de partidos que não tenham essa visão. Que tenham a visão de que o INSS é fundamental para ter o mínimo de proteção social para as pessoas na nossa sociedade.